A estreia fracassada do Furiosa é só um sinal de desinteresse na franquia, nos personagens, ou será que o buraco é bem mais embaixo? Show me the money! What I call them? Funko Bugs! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como o feriado do Memorial Day, e também ver como anda a situação nos cinemas do Brasil e no resto do mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, estamos aí no aftermath, no fallout da pior estreia de um final de semana do Memorial Day dos Estados Unidos em muito tempo. Essa é uma informação que eu ia trazer no vídeo do final de semana e eu acabei esquecendo, mas a abertura bem abaixo das expectativas do Furiosa, uma saga Mad Max, representou a pior estreia de Memorial Day, que é um feriado importante nos Estados Unidos que sempre culmina com alguma grande estreia. É a pior estreia desse feriado desde o Insônia, do Christopher Nolan, lá em 2002, que eu nem me lembrava que era um filme de Memorial Day, mas só para vocês verem, a pior estreia em 22 anos. E eu fiquei realmente pensando, analisando, eu li vários dos comentários aqui no canal e certamente tem uma parcela das pessoas que não querem saber de Mad Max sem Mad Max, né? Mas também muitas pessoas levantaram essa hipótese e eu acho que isso é verdade, não tem como fugir disso, que existe um desinteresse geral na experiência do cinema hoje em dia, e isso se dá por vários motivos. Pelo acesso ao streaming, pela qualidade dos filmes também, pelos preços elevados, né, de ingresso, pipoca, estacionamento. Às vezes, de fato, para ir num cinema é um investimento, é algo que você tem que, né, se você não paga mesmo, se você não tem os benefícios, acaba sendo algo muito caro. Então é totalmente compreensível que os filmes não estejam tendo uma procura tão grande quanto era há 10, 15 anos atrás. E também a gente tem que levar em conta que a cultura do streaming, a cultura da Netflix e também do pós-pandemia, que acostumou muito as pessoas a esperarem só algumas semanas, às vezes só 2 semanas, para ver um filme novo em casa. Por exemplo, Os Estranhos, o capítulo 1, que vai estrear nessa semana no Brasil, vai chegar no VOD no sábado, no dia 1º, né? 2 dias depois do filme chegar no Brasil. É curioso isso. A gente não tem que esperar mais tanto como era comum nos anos 90, no início dos anos 2000, para um filme novo chegar em casa, né? Enfim, eu acho que isso rende uma análise mais aprofundada, talvez eu volte a falar sobre isso aqui no canal, mas dando uma olhada agora nos números ajustados desse final de semana, o Furiosa tem um pouco de boas notícias, já que ele fez mais do que o anunciado, com 26,32 milhões, o Garfield Fora de Casa veio com menos, com 24,06 milhões, o Amigos Imaginários da Paramount também fez um pouco mais, com 16,14 milhões. O Planeta dos Macacos, o Reinado da 20th Century Studios, também veio com mais, com 13,39 milhões. O dublê da Universal Pictures também conseguiu fazer um pouco mais, com 5,97 milhões. Os Estranhos, capítulo 1 da Lionsgate, veio com um pouco menos, com 5,58 milhões. O site da Angel Studios teve uma boa crescida com 2,80 milhões. O Rivais da MGM também foi elevado com 1,41 milhões. O Back to Black subiu uma casinha de posição aí com 1,08 milhões, deixando em 10º lugar o Babes da Neon com o mesmo valor de 1,06 milhões. É uma estreia fraca pro Furiosa de qualquer forma, né? Eu acho que qualquer valor abaixo de 30 milhões para um filme desse não é um bom sinal e eu não vejo uma melhora expressiva nas pernas, na resistência. A gente já vai chegar nos números de segunda-feira, mas olhando para a situação aqui no Brasil, o Furiosa também estreou em primeiro lugar com 7,411 milhões de reais. Em segundo lugar, o Planeta dos Macacos, o Reinado, trouxe 6,254 milhões para um total no país de 38,93 milhões. Em terceiro lugar, o Amigos Imaginários trouxe 2,926 milhões para um total no país de 7,67 milhões. Em quarto lugar, o Garfield Fora de Casa trouxe 2,790 milhões para um total no Brasil de 26,91 milhões. Em quinto lugar, o terror O Tarô da Morte trouxe 952 mil para um total no país de 3,67 milhões. Em sexto lugar, o Back to Black trouxe 538 mil para um total no país de 1,93 milhões. Em sétimo lugar, a estreia do Fúria Primitiva, Monkey Man, trouxe apenas 412 mil. Em oitavo lugar, a estreia da comédia nacional Morando com o Crush trouxe 255 mil.
Em nono lugar, outra estreia nacional com De Repente Miss, fazendo 171 mil. E em décimo lugar, o Rivais da MGM Warner trouxe mais 159 mil para um total no país de 4,04 milhões. Vale apontar que tanto Morando com o Crush e De Repente Miss são estrelados pela Julia Beniti, que fez a Mônica no live action do Lições e do Laços. Seria essa a Zendaya do Brasil, a Sydney Sweeney do Brasil, né, de ter uma mesma atriz em filmes diferentes no top 10 de bilheteria? Achei curioso. E olhando para o restante do mundo, a gente também tem o Furiosa liderando a bilheteria mundial do final de semana com uma estreia de 58,850 milhões. Em segundo lugar, o Garfield Fora de Casa tem um aumento considerável, já que ele estreou nos Estados Unidos, fazendo 38,755 milhões. Em terceiro lugar, o Planeta dos Macacos, O Reinado, tem uma queda de 48% para um total de 33,956 milhões nesse final de semana. Em quarto lugar, o Amigos Imaginários cai 50% para um valor de 27,400 milhões. E em quinto lugar, o dublê da Universal segue aí numa queda de 36% e um total de 9,980 milhões. Não dá para negar que o dublê tá até que se segurando muito bem, né? Será que ele consegue chegar em 200 milhões? Eu acho que isso daí seria o equivalente ao Elementos do ano passado ter chegado a 400 milhões. Então, vamos ficar na torcida, né? Não vai ser uma semana agora, as próximas semanas não estão tão fortes de lançamentos, eu acho que o dublê ainda se segura por mais um tempinho. E finalmente, dando uma olhada nos números dessa segunda-feira nos Estados Unidos, que são parte do feriado do Memorial Day, então eu vou incluir o final de semana completo. Em primeiro lugar, o Garfield Fora de Casa trouxe 7,25 milhões para um total de Memorial Day de 31,23 milhões. Em segundo lugar, o Amigos Imaginários trouxe 6,16 milhões, acumulando 22,31 milhões no final de semana do Memorial Day, para um total nos Estados Unidos de 64,88 milhões. Em terceiro lugar, o Furiosa, uma saga Mad Max, trouxe 6,02 milhões, para um total de Memorial Day de 32,34 milhões. Em quarto lugar, o Planeta dos Macacos, O Reinado, fez 4,23 milhões, para um total de Memorial Day de 17,62 milhões e de bilheteria doméstica total, 127,07 milhões. O dublê trouxe 1,93 milhões para um total de Memorial Day de 7,90 milhões e um total doméstico de 74,19 milhões. Em sexto lugar, Os Estranhos capítulo 1 trouxe 1,44 milhões para um total de Memorial Day de 7,02 milhões e de bilheteria doméstica total, 22,75 milhões. Em sétimo lugar, o Sight trouxe 963 mil para um total de Memorial Day de 3,76 milhões. Em oitavo lugar, o Rivais trouxe 471 mil para um total no feriado de 1,90 milhões e de bilheteria doméstica total, 46,99 milhões. Em nono lugar, o Back to Black trouxe 352 mil, equivalendo ao total no feriado de 1,44 milhões e de bilheteria doméstica total 5,34 milhões, um verdadeiro fracasso. E em décimo lugar, as Spider Mondays continuam com a pior arrecadação até agora do Homem-Aranha Longe de Casa de 2019, que trouxe apenas 265 mil, equivalendo a uma bilheteria doméstica total lá de 2019 de 390,532 milhões. A previsão deu certo. O Homem-Aranha Longe de Casa, que pra mim é o pior filme do Homem-Aranha live action de todos os tempos, teve a pior arrecadação até o momento. Agora ficamos aí na expectativa de ver como que o No Way Home, o Sem Volta Pra Casa, vai sair na próxima segunda-feira. Mas olha, imagina se toda segunda-feira nos Estados Unidos fosse assim, com números de 1 milhão até a quinta colocação no top 10. Isso seria algo de sonhos, mas é algo que só um feriadão pode oferecer. Mas é isso, pessoal. Essas são as principais informações e números de bilheteria do vídeo de hoje. Eu nem tenho informações sobre qual é a grande estreia dessa semana nos Estados Unidos. Não me parece que vai ser nada muito grande. Eu sinto que vai ser um repeteco desse final de semana. O Furiosa e o Garfield devem brigar mais uma vez pela primeira colocação. Vamos ver quem que vai ter pernas melhores nessa disputa. Deixem nos comentários depois as suas opiniões, por que vocês acham que Furiosa foi esse flop tão gigantesco. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.